É muito importante para a gente pegar aí um tempinho de férias, viu, Moisés? Tempinho, nem que está para ficar em casa mesmo, não tem problema não, né? Uma chácara aí, uma piscina, um lugarzinho aí, né? Um lugar onde a gente possa descansar um pouquinho, mas parar tudo, as preocupações, tudo, né? É importante para o nosso corpo, é importante para que a gente possa ser renovados. Hein? Glória a Deus. Bem, queridos, eu quero também cumprimentar nossos irmãos que estarão conosco, estarão acompanhando com a gente nessa caminhada, né? Nós estamos falando da agenda de Deus. Estamos já no finalzinho, estamos aí pronto para entrar na campanha Aliança com Deus, onde nós fazemos renovação de aliança. Quem é de Deus permanece de Deus. Aquele que é do Senhor, porque o convite é sempre para que você não seja de Deus, né? O convite vem sempre. O mundo está aí para convidar você para sair para as baladas, para ir para as festas, né? Para você fazer aquilo que o mundo realmente se agrade, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que aquele que se inclina para a carne é morte. Nós não queremos nada com a morte, nós queremos com a vida. Amém? Aquele que se inclina para a morte, para a carne é morte. Aquele que se inclina para o Espírito é vida, diz a palavra de Deus. Eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos. Nós estamos falando da agenda de Deus. Deus tem uma agenda, mas às vezes é necessário nós falarmos de coisas que, para nós rechearmos a nossa palestra, né? O nosso entendimento, para que a gente possa ter mais facilidades de entender. Bem, meus irmãos, eu quero, antes de mais nada, lembrar que nós não estamos sozinhos. E nós sabemos que a todo instante há um inimigo para que a nossa vida não dê certo, para que as coisas não dê certo. Na maioria das vezes nós mesmos somos os culpados, porque a palavra de Deus diz: achegai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Alguns dizem assim: esse negócio de diabo é coisa da cabeça dos crentes. É coisa da cabeça dos crentes. Diabo não existe, inferno não existe, demônio não existe, essas coisas não existem, né? Bem, se a palavra de Deus tivesse me dito que não existe, eu acreditava, e a minha vida ia ser mais tranquila, porque já que eu não tenho adversário, eu não tenho inimigo, eu não tenho que lutar. E se eu não tenho que lutar com ninguém, então deixa as coisas andar. Mas a verdade é outra. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, capítulo 4, que antes de você batalhar, antes de você guerrear com o inimigo, você precisa se encher de Deus. Amém? Amém. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus. O diabo não respeita a carteirinha de diácono. Quando o crente for lá expulsar o demônio, tira a carteirinha de diácono e mostra para ele. Ele não vai respeitar. Nem mesmo a Bíblia, porque muitas vezes nós fazemos da Bíblia um amuleto. Se nós não tivermos vida com Deus, ou seja, o diabo ele conhece o inimigo, conhece quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu me lembro de uma passagem no livro de Atos, a passagem que todo crente conhece. Aqui só tem crente, amém? Já leu Atos, o livro de Atos? Já? Completo? Eu me lembro de uma passagem aonde havia
pessoas que expulsavam demônios, repreendiam demônios. Você sabe que o inimigo ele não vai chegar para você e falar: olha, eu vou cair, vou entrar naquele corpo, né? Ontem eu vinha vindo, eu vi uma pessoa no chão, caída, e eu vi pessoas ali, eu estava passando de carro, e eu percebi que eles estavam expulsando o demônio de uma pessoa. Às vezes pode ser no ponto de ônibus, às vezes pode ser numa casa, né? Porque o inimigo hoje, ele está escancarado, está trabalhando, o inimigo está trabalhando muito. Eu lembro que no livro de Atos havia dois jovens que expulsavam demônios. Só que olha o jeito dele expulsar: conjuro-te pelo Deus de Paulo, conjuro-te que saia, né? Olha, irmãos, Deus conhece o seu povo. E eu estou falando isso porque é necessário nós termos responsabilidade com Deus, compromisso com Deus. Responsabilidade e compromisso com Deus. Não dá para fingir que eu sou de Deus. Eu não consigo fingir que eu sou de Deus. Eu devo ser de Deus de verdade. Porque, irmãos, entenda isso. O diabo, ele gosta de colocar medo nas pessoas, né? E esses dois jovens exorcistas, diz a palavra no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13. Em alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-te-vos por Jesus a quem Paulo prega. Paulo conhecia Jesus. Paulo tinha compromisso com Jesus, responsabilidade com o Evangelho. Nós não podemos fingir ser, porque o inimigo conhece. E eu estou falando isso, irmão, porque às vezes você: pastor, mas eu nunca vou expulsar demônio. Porque a gente acha que o crente só expulsa demônio. E o crente não só expulsa demônio. O crente, ele é alvo de ataque do inimigo. É claro que a glória do Senhor está sobre ti. Quando você tem compromisso com Deus, e como Deus tem compromisso com você, Deus te protege. Deus é Deus da tua vida. Deus cuida de você. Deus abençoa a sua vida. Eu não preciso pedir: Senhor, vem. Não, o Senhor, Ele já prometeu que estaria conosco, nos abençoando, nos livrando em todo instante. Esses jovens, ele então dizia: conjuro, ordeno, sai deste corpo, pelo Deus de Paulo. Irmãos, você tem responsabilidade com Deus? Glória a Deus. Paulo tinha responsabilidade com Deus. A Bíblia fala que esse espírito, olha, alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos. Você sabe que hoje tem padre que expulsa, né? São padres exorcistas. Paulo, padres que usam o nome de Jesus. Fala assim: e aí, pastor, como é que você explica esse negócio? Padres. Você já viu, talvez, pessoas, né? Pessoas que, quando alguém fica em possesso por espírito, ele vai lá, ele começa a ler o Salmos 23, ou então o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Ou seja, como se tivesse algum impacto. Mas veja, olha que o Espírito ele fala. O demônio que está no corpo da pessoa, ele diz: eu conheço
você vê a história, você percebe a história, que Deus às vezes permite algumas coisas. Lembra ali aquela pessoa que estava enfermo, e aí os discípulos perguntaram: Senhor, quem é que pecou? Ele ou os pais ou a família, alguém da família? E o Senhor disse assim: olha, essa enfermidade é para a glória de Deus. Deus pode trabalhar em todos os aspectos da nossa vida. Então, o inimigo, ele conhece aquele que é de Deus. Olha para mim, dizia Paulo, olha para mim, olha nos meus olhos. Irmão, tem que ter ousadia, tem que ter certeza, porque às vezes a gente fica tão incerto, amedrontado. Eu estou falando, irmão, de um assunto que é muito importante. Nós estamos falando de uma agenda, nós estamos falando que Deus tem um propósito, nós estamos falando que Deus tem um plano na tua vida. Mas esse não é o problema. O problema é, Deus tem um plano na tua vida, e você tem um propósito com Deus? Porque, irmãos, existe uma conexão. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece os seus. Quantas vezes você vai ver e vai perceber? Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor paira sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor sabe do teu compromisso, da tua luta. Quando você abre ali no livro de Apocalipse, o Senhor diz: eu conheço as suas obras, não é assim? Eu conheço, pastor do céu. Porque às vezes, irmãos, nós somos de Deus, estamos aprendendo, estamos prosseguindo, estamos caminhando em direção de Deus. Isso é bom. Mas nós devemos ter essa convicção no nosso coração: eu sou de Deus. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão assim para o céu e diga: eu sou de Deus. Amém? Glória a Deus. O inimigo sabe. Veja, Apocalipse diz: eu conheço as suas obras. Como se o Senhor olhasse para nós e falasse: eu conheço a sua obra, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua luta. Eu sei que você está cansado. Eu sei. Quando o Edson chegou aqui, eu falei: você está com um olhar de cansado, de muito cansado. Imagina, Deus conhece você. Deus sabe que você não desiste. Deus sabe da tua luta. Porque, irmão, qualquer coisinha, não vou mais para a igreja, eu não quero, não dá certo, então de crente, né? Porque, irmão, é uma coisa terrível, parece até injusta, mas o mundo, ele luta para te roubar de Deus, para te tirar de Deus. Mas Deus diz sempre: eu estou com você, eu sou verdadeiro. A palavra de Deus diz, né? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Precisamos entender mundo e Deus. Precisamos entender: se eu quero o mundo, se eu desejo o mundo, irmãos, olha que o mundo está recheado, não está? Tem tanta coisa que você fala assim: nossa, eu não vou ficar sem isso, isso é demais. Mas as coisas de Deus é tão simples. Para você ser de Deus é tão simples. Você tem que ter essa convicção no teu coração. O mundo jaz no maligno. Então, irmãos, o sistema está corrompido. E você está no meio de cobras e escorpiões. É Lucas que diz, né? Capítulo 10. Você está no meio de cobras e de escorpiões. Cobras picam, né? Escorpiões, para
traz dor. Morte também traz dor, traz angústia, angústia de morte. E a palavra de Deus diz em Efésios 6 que o Senhor nos dá sapato para pisar. Quando ele fala da armadura de Deus, ele fala assim: olha, eu te dou calçados para você pisar no inimigo, na cabeça do inimigo. Veja que essa promessa não é de agora. Lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor diz assim: olha, nascerá um homem, nascerá da mulher, que pisará a cabeça da serpente, ferirá a cabeça. Mas também o inimigo ferirá o calcanhar, não é isso? Capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Presta atenção, irmãos. Presta atenção, porque desde o início Deus vem falando: olha, vem falando, você tem um inimigo, você não está sozinho, não vacila, não dorme. O vosso adversário, olha, porém inimizade entre a mulher. Olha aqui o versículo lá do B, ele está dizendo: entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De quem o Senhor está falando? Da cobra. E nós sabemos que a cobra ela é símbolo de quem? De Deus? Do diabo. Lá no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz o quê? A serpente, né? O dragão, a antiga serpente. Antiga da onde? Do Gênesis. Está descalço, toma cuidado. Mas a palavra de Deus diz: eu vos dou o poder. Lucas capítulo 10. Eis que eu vos dou o poder para pisar cobras e escorpiões. Deus está falando de cobrinha, de jararaca. Deus está falando do próprio bicho. Se a Bíblia dissesse para mim: olha, não existe demônios, eu estaria tranquilo, eu não teria compromisso. Por quê? Irmão, se você sabe que não existe, para que então ser crente? Para que então buscar a Deus? Para que então tem poder? Para que então a gente vai ficar preocupado? Eu tenho certeza, irmãos, que do mesmo jeito que o inimigo, do mesmo jeito que Deus está neste lugar, o diabo também está por aí rondando aí. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. A palavra de Deus diz que o Senhor está ao nosso redor. Imagine, enquanto o diabo está rondando, Deus também está te protegendo, cuidando de você. Olha, o Senhor te dá poder para pisar. O Senhor te chama para ser vencedor. O Senhor te chama para que você alcance o seu propósito. Aí talvez a gente fala assim: pastor, isso é para mim ser rico, isso é para mim ter carro novo, ter apartamento também. Mas esse não é o propósito de Deus. O maior propósito de Deus é que você entenda, você compreenda que o vosso inimigo não dorme. Ele te ajuda, Deus te ajuda. Sim, Deus te ajuda. Porém, nós temos que ser vigilantes. A palavra de Deus diz: vigiai a todo tempo, vigiai e orai. Mas pastor, para que eu quero orar? Porque orar é uma ferramenta, é uma arma. Quando você vê na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 12, você vai ver que a oração é uma arma. A fé é uma arma. Amém? Glória a Deus. Como é que você luta? Você luta com carabina, com metralhadora, com canhão, com bazuca, com míssil? Não, você não luta contra o inimigo, não.
Você luta na oração. Você luta quando você crê pela fé. Olha, é uma arma. Deus te dá armas. O apóstolo Paulo ele diz assim: as armas do Senhor são poderosas. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. As armas do Senhor são poderosas. Mas eu quero arma, eu quero dinheiro, pastor. Eu quero carro novo, eu quero zero. Eu quero também. Mas antes de eu querer o carro, ou a casa, ou o apartamento, ou o dinheiro, eu quero antes estar bem armado. Eu quero ser um soldado preparado para a batalha. Eu quero ver quem que chega perto. Eu não estou falando de pessoas humanas, não. Porque nós falamos no início dessa palestra que nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra espíritos. Presta atenção, irmãos. Olha o que Paulo fala aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. As coisas estão ruins, ora. Já viu aquela frase que diz da igreja, como é que é aquela igreja? Ora que melhora. Tem uma igreja? Paz e vida. Ora que melhora. Parece boba a frase, não parece? Mas não é. A oração é uma arma poderosa na sua mão. Você é alguém especial que Deus colocou na terra e armado. A verdade. Nunca falha a mentira, a verdade. Hoje eu fui levar uma senhora no hospital e ela falou assim: pode ir trabalhar e depois você vem. Depois vem. Só que a primeira viagem que eu peguei foi para cá, para Brasilândia, aqui perto do Jardim Brasília. E aí eu já estava, na minha cabeça passava dizendo: inventa uma mentira, inventa alguma coisa, inventa quando ela ligar, inventa alguma coisa. E a cabeça cheia. Era eu pensando, falando: mas que coisa estranha, eu só pensando, não, mente para ela, mente, fala que você furou o pneu, fala que você, né, assina, mente. E eu falei assim: olha, o diabo é sujo mesmo. Interessante, né? Que parece que você está pensando, mas não é você. Eu falei assim: não, eu escolhi a verdade, eu vou falar a verdade. Ela me deu 1 hora. Pode trabalhar, daqui a pouco você passa aqui, daqui 1 hora. E quando eu falei: daqui a pouco ela vai ligar. E agora, o que eu faço? O que eu falo? O que eu digo? E aí vem um monte de... inventa alguma coisa. Eu falei assim: eu sei de quem é essa voz. A voz do diabo aí. Porque, irmãos, a verdade é outra arma que Deus te dá. Não fale a mentira, fala a verdade. É o que é. A palavra de Deus diz que o que passa disso é procedência maligna. É sim, não. Você vai perder o emprego? Glória a Deus, mas vai falar a verdade. Você vai perder a amizade de alguém? Fale a verdade. Você errou. Você está certo. Deus te dá armas. E o diabo sopra: não faz isso. Não, que isso, bobo? Não, que isso, boba? Que isso? Pode fazer. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos estar cingidos, vestidos da verdade. Seja, porém, o vosso falar sim e não. Eu sou de poucas palavras. Eu estou falando demais aqui. Como pregador eu falo demais mesmo. Mas eu sou de poucas palavras.
E antes de falar, eu penso muito para falar. A não ser que eu esteja brincando. A não ser que eu esteja brincando. Às vezes eu brinco também, né? Mas veja, irmão, de que lado você vai ficar? Do lado do mundo ou do lado de Deus? Do lado do mundo, você tem o mundo te dando suporte e levando você para o buraco. Eu lembro aqui recentemente um show que teve de uma cantora, não vou lembrar o nome da cantora, mas foi no Maracanã, não foi? Ou foi aqui no Palestra Itália? Não lembro bem. E estava tão calor que as pessoas começaram a passar mal. E uma pessoa morreu. Maracanã, né? No Rio. Aí você fala assim, puxa, mas do que você está falando, pastor? Falando que, às vezes, irmãos, o inimigo ali coloca a gente em cilada. A gente olha e a gente tem dó. Eu passei 2 ou 3 vezes antes do show. O Palestra Itália iria abrir às 4 horas da tarde. 10 horas da manhã tinha fila quilométrica. O calor terrível. E as pessoas estavam ali para gritar, para fazer festa. Você olha como que o inimigo ele escraviza, levando pessoas. É muito fácil. Por quê? Porque essas coisas agradam a nossa carne. Essas coisas agradam a nossa carne. O mundo agrada a nossa carne. Só que tudo que o mundo faz acaba aqui mesmo. E o que Deus faz permanece para sempre. Amém? O que Deus faz permanece para sempre. Veja, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não existe inferno. Quem é que disse que não existe inferno? Não, pastor, o inferno é aqui mesmo. O alerta de Deus. Deus alertando. Prepara, chega-se a Deus. Eu te dou poder, eu te capacito, eu te oriento, eu te abençoo. Somente as armas de Deus podem vencer o inimigo. Parece bobagem, mas nós estamos em luta constante, guerra constante. Eu conversei com a minha irmã é crente, minha irmã é um doce de pessoa, a Elzinha, linda, maravilhosa. E eu conversando, ela disse que de vez em quando o diabo entra dentro da casa. Dentro da casa. E ele fala assim, olha, eu mando aqui. Olha que coisa. A voz, uma pessoa estranha entrou na casa. Ela pensou que era de algum vizinho. É uma visão, estou falando de uma visão. E ela perguntou, quem é você? Ela disse, você me conhece. Não falou o nome, você me conhece. Aonde você é? Da onde você é? Daqui mesmo. Eu conheço bem, esse lugar é meu. Você precisa entender que o diabo é mentiroso, porque ali é um lugar de oração. A minha casa, diz o Senhor, será chamada a casa de oração. Aleluia. Se você é uma pessoa de oração, pode ter certeza, tenha ousadia e pode dizer, põe-te para fora, em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o maior grau de autoridade e poder sobre a tua vida.
você tem poder para, irmão, porque às vezes a gente fala de você conquistar riqueza, de você ser abençoado, irmão, mas o que adianta eu ter todas as coisas e não ter a Deus? O que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Tenho dinheiro, tenho carros, tenho apartamentos, tenho riquezas, mas infelizmente a minha alma se perdeu. Presta atenção, nós sabemos o que Deus pretende com a gente. Nós viveremos a eternidade com o Senhor. O Senhor está te preparando. E tudo aquilo que você conquista de Deus é protegido também. Deus te dá e te protege também. Deus te guarda, Deus dá e guarda. Você fala, mas não é possível. É possível. Veja bem o que a palavra de Deus diz: que um valente, antes de entrar numa casa, ele amordaça, não é isso? Ele amarra a vítima. Imagina um ladrão entrando na tua casa. Ele vai deixar você tranquilamente assistindo televisão na sala, tomando o seu chazinho gelado, desse calor, hein? Não, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Amarrar você e colocar no banheiro, para você não ter como fazer nada. Olha o que a palavra de Deus diz: ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa. Se primeiro não amarrar o valente, então roubará a casa. Nós estamos falando de corda, nós estamos falando de algemas. Não, nós estamos falando que o inimigo, ele te amarra, sabe como? Através do pecado. Quando uma pessoa está em pecado, ela chama o pastor para orar. O pastor é homem de Deus. Quando você está bem com Deus, assim, deixa o pastor descansar, que eu mesmo vou expulsar esse espírito, este demônio aqui. Esse demônio vai ter que sair, vai sair agora, em nome de Jesus. Porque, irmão, a autoridade máxima que você tem não é o seu pastor, é Jesus. Jesus está sobre a sua vida. Então o que o inimigo faz? Ele rouba. Agora, quando você é de Deus, aquilo que você recebe de Deus, Deus ainda protege. A palavra de Deus diz que os dons de Deus é sem arrependimento. Deus não arrepende de te abençoar. Ele te deu, te abençoou, ainda vai guardar aquilo que Ele te deu. Porque a gente é do mioco, né? A gente não vigia. Pode notar. Eu saio de manhã, eu vou falando com Deus, eu tenho um caminho, vem na minha mente. E se você batesse o carro? Eu falei, eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento. Mas se um ladrão te colocar uma arma, não vai colocar, porque Deus é comigo. Eu vou falando com Deus. Esses dias eu entrei num lugar apavorante. Desculpa que eu vou falar aqui. Começou a dar dor de barriga de medo. Pastor, você é frouxo. Não, o negócio era feio mesmo. E eu disse assim para Deus: Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu falei assim para Deus, desse jeito: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu já devia ter ido embora. Já era tarde. Já devia ter ido embora. Mas eu queria uma viagem para cá. E tinha, para Jaraguá. Falei, vou pegar. Para onde me levou? Para um lugar terrível. Eu falei para Deus: Senhor, eu já estou aqui. Desculpa o trabalho, mas me protege. Me protege. E entrei naquele lugar. Entrei naquele lugar, os mal encarados, as pessoas meio esquisitas. Irmão, eu falei: Senhor, não tem para onde fugir. Medo eu não tenho,
né? Eu tenho coragem, porque já estou ali mesmo, você tem, você tem, não tem jeito. Mas me enche de ousadia. O Senhor é contigo. Amém. Olha que coisa interessante. Os dons, as dádivas, quando eu falo de dons, eu falo de presentes. Deus te presenteia desde a manhã. Deus te presenteia quando você vai dormir. Amém. Amém? O Senhor guarda o teu sono. O Senhor está no leito de enfermidade te assistindo. Ele não te abandona. Ele guarda. Ele te deu a bênção, olha, os dons, as dádivas, os presentes e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende. A ideia é, e você? Você é grato a Deus? Você é grato por tudo aquilo que Deus te dá? Olha que coisa maravilhosa. Eu estou falando, irmãos, de uma agenda que Deus preparou. Está toda preparada. Deus fez um plano, colocou você dentro desse planejamento, disse para você que você vai ser muito abençoado. Mas eu preciso entender que precisa de alguns requisitos. Deus não vai me abençoar por acaso. Deus vai me abençoar se eu estiver dentro do propósito dele. Amém? Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, né? Quando a gente perde tudo, a gente fala, cadê Deus? Está vendo? Servir a Deus, busquei a Deus, orei, clamei. Olha, ontem o papo foi bom, viu, pastora Cris? Ontem o papo foi bom. E nós comentando a respeito. Tem coisas que você encaixa, tem coisas que você não consegue. Não existe coerência. E quantas vezes nós buscamos entender as coisas de Deus? Por quê? Eu sou servo de Deus, eu sou homem de Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é do Senhor, você tem compromisso com o Senhor, Deus tem compromisso com você. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Eu, quando iniciei essa mensagem, eu disse: você não está sozinho, fica atenta. Pastor, então eu não vou dormir, pastor, eu não vou dormir, eu não vou mais porque eu vou ficar preocupado. Não precisa ficar preocupado. Se apegue a Deus, achegue-se a Deus. E resistir o diabo, irmão, é você andar com Deus. Resistir o inimigo. Foge do mal. A palavra de Deus diz: foge do mal e da aparência do mal. Recentemente teve um médico, apareceu na televisão, um médico, um doutor, que ele, através dessas de namoro, como é que é o nome? Não é aplicativo, site de namoro. Site de namoro. Ele conseguiu uma menina bonita, muito bonita. E conversaram muito tempo com essa menina. E aí, de repente, ele foi aqui perto, aqui no Taipas. Você sabe que tem um cativeiro ali, sabe? Pois é, ele foi se encontrar com essa menina. Não era menina coisa nenhuma. Você viu isso? Não era menina coisa nenhuma. Era uma cilada do diabo. Aí você fala, a pergunta que a gente faz: como uma pessoa tão inteligente? Como uma pessoa tão inteligente? Irmãos, o inimigo, ele sabe como trabalhar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Você é o alvo. Você que é servo de Deus, você é o alvo. Você é o alvo de Deus, mas também é alvo do inimigo. E você precisa entender isso. Quando a gente lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, mora na casa, mora com o Senhor,
direi do Senhor, Ele é meu refúgio. Posso dizer? Você pode dizer? O Senhor é o meu refúgio. Glória a Deus. Aquele que habita, aquele que está morando. Você tem esconderijo, você tem uma proteção, você tem um cuidado, você tem um pai. Veja que interessante, quando Davi dizia assim: o Senhor é o meu pastor. Amém? Antes ele disse: o Senhor é meu pastor. E depois ele disse: nada me faltará. Mas antes, o Senhor é o meu pastor. É o compromisso, é a responsabilidade, é a convicção que você tem que você é de Deus. Lá no livro de Cantares, acho que tem uma passagem bonita que eu vou citar aqui, né? Eu sou do meu amado e ele é meu. Parece até coisa de gay, né? Não é isso? É o amor da Sulamita, né? Com Salomão. Mas quantas coisas nós podemos dizer: eu sou de Deus e Deus é meu. Amém? Só você sabe, tem certeza que você é de Deus. Eu sou de Deus. Amém? E se você sabe, tem essa convicção que é de Deus, então você pode dizer: e Ele é meu. Glória a Deus. Ele é meu. Que gostoso, né? Quando a gente está nessa situação difícil, eu estava pensando com a minha irmã ontem, né? Eu levei um barco aqui, né? Com a despesa do carro. A minha esposa falou assim: meu Deus, Joel! Tinha, né? Ele quando ela treme, né? Eu falei: Deus proverá, vai dar tudo certo. Quando você é de Deus, Deus entra na briga por você. Deus guerreia a sua guerra. Deus toma o seu fardo. E aí, né? Ela preocupadíssima. Na semana, porque eu dividi, né? A gente, quando é pobre, a gente divide, né? Dividi para 4 prestações de R$1.000. Ai, meu Deus, e agora, Jesus, né? Falou: vamos esperar, não vamos sofrer antes do tempo. Alguém me ligou e falou assim: Joel, eu preciso fazer 2 viagens para o litoral. Qual é o valor? Você deve até imaginar, né? Eu precisava de quanto? Qual foi o valor mesmo? 2 viagens. Você está entendendo? 2 viagens. Tipo assim, né? Vamos falar aqui dos olhos. Os olhos, vamos falar tipo assim, né? Tipo assim, né? Tipo assim, irmãos. Não se preocupe. Eu estou na dianteira da tua vida. Amém? E às vezes Deus permite, né? Para apertar mais, né? Apertar mais. E Deus vem suprir. Eu quero terminar com uma passagem linda e gostosa que eu gosto muito e amo muito essa passagem. Filipenses capítulo 4. E o Senhor, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Amém? Compromisso e responsabilidade. Amém, Cris? Amém? O nosso tema hoje é compromisso e responsabilidade. Não adianta você achar, você tem que ter responsabilidade. É que nem um casamento, né? A pessoa, eu casei, você vai, como é que vai pagar as contas? Ah, sei lá, a Cris se vira. Ela é rica, se vira. Se vira, né? Quando você tem responsabilidade,
você chama para si, né? Deixa que eu resolvo. Não é assim? Eu resolvo. É meu papo, é o meu problema. É eu com Deus. Olha que coisa linda. O meu Deus. Olha Paulo falando. Eita Paulo, hein? O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo, em glória, por intermédio de Cristo Jesus. Então, o que eu quero aqui que vocês entendam é o seguinte: não adianta eu falar que sou, né? Eu preciso mostrar que sou. Amém? Amém? Porque você chega para o macumbeiro e fala assim: não, eu sou. Esses dias eu vi, né? Uma placa na Vila Mariana, uma coisa de templo de axé, não sei o que e tal, né? E lá estava assim, não sei o que, Deus de letra maiúscula. Eu olhei parado ali, falei: mas que Deus que é isso aí? Porque não é falar mal não, irmão, mas olha, tem muita gente enganada aí com Deus, viu? Né? Hoje eu estou falando com você, que é crente, que é servo de Deus. Não se engane. Não é assim? Está registrado onde isso? Gálatas, né? Capítulo 6. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Amém? Amém? Quem é o seu Deus? Qual é o grau de responsabilidade que você tem com Deus? Tem coisa que eu penso, irmão, e Deus já faz. Ele fala: seria tão bom se... Só pensei. Coisa boa. Tão gostoso isso. Você não se preocupa não? Ela fica olhando para mim: você não se preocupa não? Você não tem preocupação nenhuma. Não tem problema. Sabe por quê? Porque não sou eu. Eu não sou o provedor da minha vida. O provedor da minha vida é Jesus. Amém? Ele é o Deus que proverá, não é o Joel que proverá. Eu até prego para você, mas meu irmão, se você depender de mim, até meu bolso está furado, furado. Mas uma coisa eu tenho certeza: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Amém? Olha lá, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se faz. Vamos colocar de pé? Quero agradecer você acompanhar, né, os nossos irmãos ali de Taipa, da igreja de Cibá, Delma. Um abraço no pastor José Carlos, né? Deus abençoe, né? Nós temos aqui também a irmã Maria Lúcia Soares. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Domingo nós estaremos aqui de novo, só que às 10 da manhã. Se você quer acompanhar e quer nos ajudar, faz aí, toca o sininho, se inscreve, né? Acompanha e divulga, compartilha esse trabalho. Tenho certeza absoluta que Deus será na tua vida. Você está fazendo algo para o reino de Deus. Um abraço, graça e paz. Amém? Irmãos, vamos ter